Boa noite. Esse vídeo vai ser o primeiro de alguns. Não sei se vou conseguir colocar pelo menos um vídeo aqui todos os dias, para que a gente consiga todos os dias ter uma palavra, né, para alimentar o nosso coração e para que a gente consiga nos aproximar mais do Senhor. Pretendo, com a graça do Senhor, conseguir postar pelo menos um vídeo aqui à noite, trazendo uma palavra. E desde já, fiquem à vontade para fazer o mesmo. Um vídeo, um áudio, um texto. O importante é que a gente tenha essa interação e que a gente se aproxime cada vez mais. E que a palavra do Senhor esteja em nossos corações, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Né? Eu não vou prometer. A palavra do crente é assim, sim, não. Não vou dizer assim, eu vou fazer, porque aí eu tenho que fazer, independente do que aconteça no meu dia. E tem dias que a gente não dá conta, e tem dias que o corpo grita para dormir. Eu estou aqui porque eu quero muito 40 dias postar todos os dias um vídeo. Então, tudo que a gente precisa começar, a gente dá o primeiro passo. Por isso, eu estou gravando hoje. Eu estou morrendo de sono, tô cansada, mas vamos lá. O tema da palavra de hoje é o Deus de amor. O Deus de amor. Ah, mas todo mundo sabe que Deus é amor. Todo mundo sabe que Deus é amor, verdade. Mas o quanto que a gente conhece desse amor? Nós que somos, nós mulheres, né, que somos mães, nós sabemos um fragmento, nós temos um fragmento desse amor. O amor de Deus, sabe como é quando a gente tem noção desse amor? Quando nós nos tornamos mães e pais. Ele nos deixou ser mães e pais para que nós tivéssemos uma pequena noção do que é ser, do que era o amor dele. Porque uma coisa é você ler e Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o único filho por amor ao mundo, né? Por amor a mim e a você. É fácil ler, mas isso não nos traz uma noção do quanto ele nos ama. De tal maneira. Não é uma coisa definitiva, não é uma coisa de tal. O que seria esse de tal maneira? Pense agora em seu filho ou em seus filhos. Principalmente quando eles são pequenos. Eu digo pequenos porque, né, adultos é outro, o raciocínio, o pensamento já é outro. E acho que não tem muito o que fazer, né? Cada quem é responsável pelas suas escolhas. Mas quando nós somos mães e pais e quando os nossos filhos são pequenos, que a gente fica ali, não faça assim, não faça assado, olha, não vai aí, olha, não pode isso, olha, não pode aquilo, olha, é dessa maneira, olha. E assim, a gente vai falando, a gente vai ensinando. Mas nós sabemos que nós sabemos que os nossos filhos não nos obedecem. Quanto mais a gente conversa, explica e fala que não pode, mais eles fazem ao contrário do que a gente diz. E a gente deixa de amar a eles? Não. Basta eles fazer aquelas carinhas que só eles sabem fazer, que a gente se derrete. É verdade ou não é? Imagina Deus. Imagina Deus. Você não se... agora, vamos, né, ampliar isso aí. Quando os nossos filhos nos desobedecem e que a gente vê a consequência da desobediência, a gente nos entristece. Porque eu vou falar a verdade pra vocês. Vocês sabem, eu tenho 2 filhos aqui. Meus 2 anjinhos. Tem dias que Tem dias que eu fico daquele jeito com esses meninos. E eu me entristeço quando eu digo, não faça que vai... Pronto, não vá que você vai cair.
que eu chego, que eu vejo que eles estão todos ralados. Mas eu falei pra não ir. Eu avisei. A gente não se entristece, porque a gente não queria que eles se machucassem. A gente não quer. Bem assim é Deus. O amor que nós sentimos pelos nossos filhos é uma pontinha do que Deus sente por nós. É uma pontinha mesmo, uma pontinha mesmo. E se nós, como somos seres humanos, amamos os nossos filhos incondicionalmente, porque o nosso amor a gente pode achar que não ama. Se ele fizer, não me importo, não isso, não aquilo. Não adianta. Nós somos mães e nós sabemos que independente do que eles façam, nós vamos sim nos importar, amar e querer cuidar. Não importa o que eles façam depois de adulto, a gente vai querer estar ali, orando, intercedendo para que ele entre no caminho se estiver fora dele. Nós somos assim. Imagina Deus. Se nós esse amor que a gente sente pelos nossos filhos é só uma pontinha do que Deus sente por nós. E o que mais podemos dizer? Não tenho muito o que falar, porque nós sabemos muito o amor de Deus. É um amor tal, né? É um amor tal. O amor de tal maneira. Temos o amor ágape, que é o amor de Deus como Pai. Porque Deus é juiz. Ele é juiz, mas ele também é Pai. E em momento em que Deus se apresenta como juiz, ele não vem com amor de Pai. Ele tem que ser justo. Mas não é que as coisas se separem. Ele vai te julgar como juiz, mas vai doer nele como pai. Uma coisa não se separa. Você não deixa de ser pai ou mãe por conta da sua profissão. Assim é Deus. Ele não deixa de ser juiz porque ele é nosso pai. Ele é pai, ele precisa julgar, porque ele é juiz. E dói nele tanto quanto dói em nós ver os nossos filhos desobedecermos. Quantas vezes a gente vê, sabe que vai dar ruim, a gente avisa, mas a gente vê lá. E quando acontece, a gente fica triste. A gente se entristece, a gente fica com raiva, né? Que eu mesmo fico furiosa quando eu aviso que não é pra fazer o que eles vão fazer, que eu vejo e acontece exatamente do jeito que eu falei. Vai dar ruim, e dá ruim. Eu fico furiosa. Agora imagina Deus. Quando eu e você fazemos aquilo que não o agrada. Quando nós o desobedecemos. Por quê? E não precisa ser coisa grande, não. Assim, ó, por exemplo. Eu quero ir na rua. Um exemplo. Eu quero ir na rua. O Espírito Santo. A gente diz que nessa hora, quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, não é o Espírito Santo, não. É qualquer coisa. É intuição, é coisa da cabeça, é qualquer coisa, menos o Espírito Santo. Quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. É ou não é assim? Aí, um exemplo aqui. Eu quero ir na rua. Aí o Espírito Santo diz assim, não vai. Você vai. Às vezes não acontece nada de ruim. Simplesmente às vezes acontece você dar viagem perdida. Um exemplo. Entendeu? Vamos botar assim, às vezes não é nada. Às vezes você foi e deu viagem perdida. Mas o Espírito Santo te avisou, não vai. Não vai. Que vai estar fechado, que a pessoa não vai estar lá. Não vai. E você vai. Você dá a viagem perdida. Aí eu te pergunto, foi uma coisa grave? Prejudicou a sua vida? De alguma maneira? Não, você só deu viagem perdida. Mas o Espírito Santo, Deus se entristeceu, porque ele te deu uma ordem. Não, vai. E você foi. E você foi. E o amor ágape é o nosso amor. Algo que a gente possa entender. É justamente o amor de mãe. É o amor de pai. É o amor ágape. É o amor irmão. Não é o amor
de marido e mulher. O amor, irmão. Amor de mãe, de pai. E Deus nos ama com um amor ágape. E assim, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. E às vezes, sabe o que acontece? Nós não conseguimos entender o que é o amor. Nós não conseguimos entender o que é o amor de Deus. Apesar de termos uma pequena fração dele, nós não conseguimos entendê-lo. Por quê? Na Bíblia, 1 Coríntios 13:7, que fala, né, tem o contexto, mas está falando do amor, né? Que sem amor de nada adianta. Esse é o contexto do capítulo 13, né? Aí assim, o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Aí vamos lá. Dói ser traído. Dói ser traído. Eu vou colocar agora para vocês entenderem como é que eu posso falar? O amor. Não só o amor de pai, mas o amor. O amar uma pessoa. O amar um ser humano. Entende? E o trair de um casal. O marido trai a mulher trai o marido. Ou o amigo trai a amiga, que seja. Entende? O trair dói. Crer. Quando é que você crê que uma pessoa que te traiu a sua confiança, você crê que essa pessoa não vai fazer mais? Você não acredita. E crer é acreditar. Você não acredita que aquela pessoa vai mudar. Se você perdeu a confiança uma vez, você pode até continuar amigo daquela pessoa, você pode até continuar com aquela pessoa, mas você não confia mais. Tô mentindo? Você não confia. Tudo espera. Tudo espera o quê? Coisas boas? É fácil esperar coisas boas. Mas venhamos e convenhamos, nós somos maus por natureza. Nós somos más por natureza. Nossa natureza é má. E como é que devemos esperar algo bom de nós? Se em nós, o que há de bom é o Espírito Santo do Senhor. O resto, não há nada para se aproveitar. Então, por que esperar algo bom? A verdade é que a gente quer esperar algo bom. Mas o quanto que nós esperamos que o outro nos agrade, que o outro faça, mas nunca nós esperamos que ele faça coisas ruins. E nós nunca se preparamos para suportar essas coisas ruins. Nós nunca se preparamos para suportar uma traição, seja lá de que nível for. Nós nós não se preparamos para passar falsidades. Nós não esperamos que essa pessoa fale mal da gente, que essa pessoa não cumpra com o que ela tem que cumprir. A gente só espera coisa boa. Nós só esperamos coisa boa. Não é isso? Mas nós temos que amar como Cristo nos amou, como Deus nos amou. Mas o que nós temos para dar a Deus se tudo é dele? Se tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não é assim que a palavra diz? E se em nós não há nada que há de se aproveitar a não ser o Espírito Santo, que é bom, o que nós vamos dar a Deus de bom? O que? Nós não temos nada para dar, porque dele é tudo. O ar que você respira é tudo, o seu tempo é tudo. É tudo dele, é tudo para ele. O que você vai dar? O que você tem para dar? Nada. Então, por que nós, como seres humanos, acreditamos que podemos esperar algo de bom de outro ser humano?
É doloroso porque a gente tá tão acostumado a querer as coisas boas. Mas se nós somos maus, como é que nós vamos dar coisas boas? Nós temos que nos aproximar do amor da cruz. Do amor da cruz. Como assim o amor da cruz? O amor à obediência. Deus não quer. Deus mandou. Deus Pai mandou Deus Filho. Obediência. Foi só isso. Não que eu queira diminuir a obra da cruz, não é isso, entendam. O amor que Deus como Pai da humanidade não tem por cada ser humano, por mais perverso que seja, por mais mal que seja, por mais perverso, por mais maconheiro, por mais puta, por mais, sabe? Não importa o quão ruim aquela pessoa é, não importa o quanto sem caráter aquela pessoa é. Deus a amou a ponto de dar Jesus perfeito na cruz. Para comprar a preço de sangue aquela alma. E nós muitas vezes olhamos tortos para um e para outro. Ah, porque fulano é puta, porque fulano rouba, porque fulano mata, porque fulano usa droga. Mas Deus mandou o seu Filho Santo perfeito, único perfeito, para salvar um mal, uma pessoa má, para salvar eu e você, que não somos nada e não temos nada de bom para dar. E por que nós nos colocamos acima de alguém? Muitas das vezes olhamos torto para um maconheiro, olhamos torto para uma prostituta, olhamos tortos para algumas outras pessoas que fazem coisas que nós sabemos que não é direita, mas nós olhamos tortos. Mas Deus, pelo tal amor, mandou Jesus para morrer por ela também, por aquela pessoa também. Tem algo de bom, né? Não, mas Deus é bom. Deus é bom. E mandou seu filho unigênito por amor a mim e a você. Então, como é que nós podemos esperar algo ruim? Nos aproximando de Cristo. Nos aproximando e querendo ser cada dia mais semelhante a Ele. Porque Cristo desceu por obediência, se despiu da sua glória, se despiu, tirou tudo aquilo que Ele tinha por direito, porque é santo, porque é Deus. Tirou a glória, tirou o poder que Ele tinha de estar em vários lugares ao mesmo tempo. De tantas coisas que ele tem o poder de fazer, que nós sabemos que ele tem o poder de fazer, mas quando veio ao mundo, ele se tirou muitas das coisas que ele não usou como Deus, mas se fez homem. Homem ultrapassa paredes. Homem lê pensamento. Apesar que Deus sabia o que espetar no pensamento das pessoas, e em muitos dos casos da Bíblia ele fala que a pessoa pensou, né? Mas entenda, ele não estava em 3, 4 lugares ao mesmo tempo. Não, ele caminhou durante determinado período para ir para uma cidade e para outra. Mas ele era Deus, ele podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas não. Ele abriu mão desse poder por obediência. Simplesmente por obediência. Ele tirou esse poder, vamos dizer assim, né? Tirou, colocou lá, desceu. Desceu. E o quanto ele sofreu? Foi pelo quê? Foi pelo quê? Ah, foi por amor. Ele fez por obediência, porque o Pai mandou. Porque o Pai mandou. E se o Pai mandou, nós temos que obedecer. Nós somos mães e nós sabemos o que é melhor para os nossos filhos. Uma vez que Deus como Pai, e além de nosso Pai, Criador do mundo, e vê, sabe e entende aquilo que não nos passa nem no pensamento, porque o mundo espiritual é mais real que o mundo físico,
E ele sabe o que está acontecendo no espiritual. E muitas das vezes a gente não sabe. Porque vocês não sabem o que foi que aconteceu hoje aqui em casa. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Por quê? Porque eu preparei. Eu preparei aqui, ó, uma coisinha pra vocês. O reboliço que foi aqui em casa. Vocês não tem noção, não. Não tem. Assim, ó. Assim, mas Deus é bom. Deus é bom. E assim, Deus obedeceu até a morte. E a morte de cruz. E o que é, como que nós podemos chegar tão próximo a Cristo? Obedecendo. Obedecendo. Amar é obedecer. Amar é uma decisão. O dia mal vem, as dores vêm, pessoas fazem coisas ruins, porque são seres humanos. Mas, por obediência ao Senhor, porque o que foi que ele disse? Qual é o primeiro mandamento? Amai ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua força, com todo o seu entendimento. Então, primeiro você tem que decidir amar a Deus sobre tudo e sobre todos. Primeiro, inquestionável. Mas amar ao teu próximo. Aí como aquele diz, né? Mas tem horas que o próximo. Só que aí tá aí a questão. Nós não podemos esperar nada de bom do outro. Bom só Deus. E se Deus só é Deus que é bom, por que nós esperamos algo bom de alguém? Por que nós esperamos um banquete de alguém? Eu digo banquete para não dizer ser servido. Por que nós esperamos que alguém faça um favor pra gente? Por que a gente espera que alguém nos trate bem? Por que a gente espera que a outra pessoa seja de tal forma? Porque não, nós não temos o poder de mudar outra pessoa. Nós podemos orar e interceder. Nós podemos mudar a nós mesmos. E não é que nós vamos fazer para agradar os seres humanos. Nós devemos obedecer e obedecer a Deus. E uma vez que nós obedecemos a Deus por amor a Ele, as coisas se alinham. Gente, uma vez que você se alinha na palavra, que você está no prumo do Espírito Santo, todas as áreas da sua vida tem que entrar no prumo. Tem que estar ali, ó. Aí vem bênção financeira, vem saúde, vem família. E o mundo espiritual tem que estar alinhado para poder as coisas terrenas descer. Entendem? Como alinhar? Como está alinhado? E medita no livro da lei de dia e de noite, para que possa cumprir fielmente. A chave do tesouro é essa aqui. Medita na lei de dia e de noite, para que eu possa cumprir fielmente. Se você ama a Deus a ponto de tirar o seu tempo, separar o seu tempo, deixar tudo que você está fazendo para meditar na palavra dele, de dia e de noite. E detalhe, praticar o que você leu, praticar o que você entendeu. Mudar a rota da sua vida para o que Deus mandou. E se Deus fala, não faz, você não faz. Se o Espírito diz assim, fala isso para tal pessoa, você ir lá falar. É o que vão pensar, que não interessa. Você não ama Deus. Se você ama Deus, você tem que obedecer. Porque a maior prova de amor que nós podemos dar a Deus como cumprimento do primeiro mandamento é a obediência. Porque Cristo nos amou. Cristo nos amou. E como foi que ele provou esse amor? Foi morrendo na cruz primeiro? Não. A maior prova de amor de Cristo foi a obediência. Porque não foi ele que decidiu ele só. Não foi Cristo que decidiu, eu vou descer lá para morrer por eles. Não. Deus mandou seu único filho. Deus mandou. Deus deu a ordem. Deus Pai deu a ordem ao filho. Então, primeiro, Cristo obedeceu.
obedeceu ao Pai. Obediência. Melhor obedecer do que o sacrificar. E quantas das vezes nós nos dizemos cristãs, nos dizemos crentes, e estamos desobedecendo? Porque, primeiro, para começar, quanto disso aqui? Eu não vou nem dizer lei. Eu não vou nem falar de lei. Mas vamos falar. Quanto disso aqui que você consegue cumprir? Deus não tem um culpado por inocente. Nem um inocente por culpado. Se você leu e não pratica, você já sabe. Não precisa dizer, porque se você já leu, você sabe. Entende? Nós queremos provar a Deus que nós amamos Ele através de palavras. Mas amor é uma decisão. E decisão a gente mostra como mudança de vida. Quando a gente muda a rota. Quando a gente nos coloca. Ali, a gente se coloca. Porque ninguém tem o poder de colocar a gente em lugar nenhum. A gente que se coloca. A decisão é sempre nossa. Eu quero te colocar em tal empresa. Ela quer te colocar. Se você dizer, não quero, obrigado. Não entra. Não faz. Não vai. A decisão é sempre nossa. De obedecer, de estar alinhado, de meditar, de agradar a Deus. Nós não podemos fazer nada, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas que nem eu falei no começo, mas o que nós podemos fazer é obedecer. Deus é Pai, nós somos maus e temos prazer de dar coisas boas ao nosso filho, como diz a palavra. Mas, como é que Deus vai te abençoar? Como é que Deus vai te dar aquilo que você quer, que você pede? Primeiro, você não obedece o básico. Porque obedecer os 10 mandamentos, mas o resto. O mandamento perpétuo é perpétuo, significa para sempre. E se é mandamento perpétuo, é para sempre, para ser cumprido. Muitos mandamentos que foram mandados na lei a gente não cumpre. E está escrito lá, perpétuo. Perpétuo. E se é perpétuo, é para sempre, vale até o dia que Cristo voltar. E nós não cumprimos. E nós não fazemos. Muita coisa. Muita coisa. Certo? Mas se você, medita. Vai na tua força. Não consigo ler um capítulo, ler um versículo. Não consigo todo dia. Quando você lembrar, você pega e vai lá. Quando você tiver 3 minutinhos para ler um versículo que seja. Não consigo, não dá sono, dá cansado, chega um, chega outro. Prioridade, decisão, escolha. Escolha. A sua vida só anda se você estiver alinhado. Se não, o que pode acontecer? A sua vida está tudo travado, tudo parado, tudo dando errado. Ou uma das áreas. Aí é você. Seu casamento tá ok? Sua saúde tá ok? Seu espiritual, você acha que tá ok? Mas aí o financeiro. Aí o financeiro tá desalinhado. Não, mas o financeiro não é meu problema. Eu tenho dinheiro. Dá pra me fazer. Mas o meu casamento. Meu casamento tá pela graça. Tá desalinhado. Temos bênção. A palavra do Senhor vem nos dizer que as bênçãos do Senhor perseguirão o povo de Deus. Eu continuo a dizer, não tem segredo. O amor de Cristo é tão complexo, o amor de Deus é tão complexo, mas ao mesmo tempo tão simples. Tão simples que nós queremos elaborar, queremos enfeitar, queremos colocar vários artifícios e várias coisinhas. O amor de Deus é simples. Você quer provar para Deus que o ama. Obedeça. Acabou.
Acabou. Pronto. Agora, o amor dele por nós é realmente o amor dele por nós. Porque nós somos... Quem somos nós? Não há nada... Gente. Se analise. Vamos lá, se analise. De verdade. Se analise. O que Deus ganha? O que Deus ganha em troca da sua vida? Não, vamos lá. O que você... Porque já que a gente tá nesse mundo, vamos lá, vamos falar a linguagem desse mundo um pouquinho para você entender o que Deus ganhou por morrer na cruz por você. Sua alma. Para ele é tal preço. Ele ganhou a sua alma. Porque o Espírito é dele. Quem deu o Espírito de vida foi ele. É dele. Aí ele morreu na cruz. Suou sangue. Foi transpassado. Chicoteado. Traído por 30 moedas. E ele ganhou o que em troca? Eu quero saber, no seu entendimento, o que você acha que Cristo ganhou em troca de ter morrido na cruz? Será que ele ganhou alguma coisa? Não. O que ele ganhou? Agradar ao Pai. Foi o que ele ganhou. Nós não valemos... Nós não temos preço para Deus porque nós fomos comprados por preço de sangue. Nós fomos comprados por preço de sangue. Mas nós não valíamos isso. Porque vamos se colocar como uma mercadoria. Nós somos uma mercadoria, vamos colocar assim. Nós somos um objeto. Para vocês entenderem a profundidade do que eu quero chegar. Nós somos um objeto. Deixa eu pegar alguma coisa. Pronto. Pronto. Tá vendo? Isso aqui. Nós somos isso aqui. Cristo. Filho. Mas também Deus. Se despiu da sua glória para comprar isso aqui. Traído, chicoteado, chorou lágrimas de sangue, foi transpassado, crucificado, coroado com uma coroa de espinhos para comprar isso aqui. Para comprar isso aqui. Agora eu te pergunto, isso aqui vale o preço do sangue dele? Isso aqui vale? Mas nós hoje nos achamos valiosos. Mas nós só somos valiosos porque ele decidiu nos comprar. Por obediência ao Pai. Nós temos que aprender a valorizar o sangue de Cristo. Primeiro, não foi só por mim. Não foi só por você. Foi pelas as pessoas que você olha assim, que você faz aquela cara de... Entende? Aquela cara de... Não vale nada. Desencosta. Não quero papo. Cristo também morreu por elas. Cristo também morreu por elas. E muitas das vezes a gente desobedecemos, porque a palavra diz: amai todos. Amar o próximo é mandamento. E nós não amamos. Nós não amamos. Nós não amamos os nossos inimigos. Nós não amamos. Aquela pessoa que fala mal de você. Duvido você dizer que ama. Ela dizer uma coisa, fazer outra. Duvido. Você se afasta. Você deixa de falar. Você vira as costas. E ainda diz assim: se fulano estiver nos meus pés morrendo, ela morre, que eu não ajudo. É assim mesmo, viu? É. Vai dizer que você nunca disse isso. Se não dispensou. Se fulano chegar
para me pedir qualquer coisa ou fazer qualquer coisa que seja, para me pedir perdão, eu não perdoo, eu não ajudo. Pode morrer, depende de mim, pode morrer. Vai dizer que nunca pensou ou que nunca falou. Isso. Você acha que Deus está se agradando? O que nós podemos dar como prova do nosso amor a Deus é obediência. Porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu o poder da decisão. Nós temos o poder de decidir o que queremos fazer das nossas vidas. A vida é dele, porque quem deu foi Ele. Ele nos deu a vida. Mas Ele diz aqui, ó, toma aqui tua vida. Faz dela o que você quiser. É basicamente isso. É basicamente isso. Aí você decide não obedecer. Não está alinhado. Aí as coisas desandam. Ai, Senhor, por quê? Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? Senhor. Aí começa a ladainha de por quê. Mas nunca foi o que foi. O que foi que eu fiz? O que foi que eu falei? Qual é o boleto espiritual que eu estou pagando? O que é que está acontecendo? O que é que está de desordem? O que é que está fora do lugar? Nós somos especialistas em querer culpar Deus por nossa desobediência. E assim como nós ensinamos aos nossos filhos que não se deve fazer certas coisas porque vai cair, porque vai se machucar, porque vai dar ruim, ele nos avisou. Aqui, ó. O recado de Deus, ó. Isso aqui, ó, são os recados que ele diz, ó, não faça, não vá, não insista. Se tá errado, não faça. Olha, isso aqui pra alguém pode, mas pra você não pode. Sabe aquela história? Aqui também tá escrito que você não é todo mundo. Você não é mãe, você tem mas todo mundo vai. E você responde aqui pro seu filho, você não é todo mundo. Pois aqui também tem pra você. Você não é todo mundo. Você não pode fazer o que todo mundo faz. Você não pode estar em todos os lugares porque os outros também vão. Aqui está todas as regras, todos os códigos, tudo que você precisa saber para obedecer. Para que você não precise de perguntar o porquê. Porque se você pergunta o porquê, é porque você não está lendo, porque você não está praticando. Porque que você não tem o discernimento do que está aqui. Porque uma vez que você lê, que você entende, que você discerne e pratica, você nunca vai passar por uma situação para você perguntar, Senhor, por quê? Porque você automaticamente vai identificar. Estou pagando boleto porque eu falei isso e falei aquilo. É automático. É automático. E não vai mais se perguntar. Pá, Senhor, por que chegou? Por que eu não posso engravidar? Aí você vai lá. A Bíblia tome. Por isso. Ah, Senhor, foi por isso. Por que tal doença tem na minha família? A Bíblia tome por isso. Por que tá se passando dessa situação, essa situação na minha casa, na minha família? Ai, Deus, por isso. E você não vai perguntar mais por que para Deus. Você vai buscar a resposta. Aqui, porque aqui tem. Aqui tem a resposta. E para quem entende, para quem lê, para quem discerne, tá aqui as respostas. Para todas as perguntas que você possa ter na sua vida, aqui tem a resposta. Todas. Todas. Agora, o coração é enganoso. Nosso coração é enganoso. Nós queremos dizer que amamos a Deus, então estando fora da linha, estamos fora da rota, estamos à beira do caminho. Achando que estamos no caminho. Estar à beira não é estar no caminho. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós não devemos estar no caminho, nem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Se você está à beira, você não está no centro. Você ou está na beira da direita ou você está na beira da esquerda. Então, minhas irmãs, Deus é amor, mas Ele é juiz. Deus é amor,
mas ele é fogo consumidor. Nós devemos provar para Deus que o amamos cumprindo a palavra, provando que nós amamos a Deus. Como? Cumprindo a palavra, em obediência. Mas a palavra diz da outra face. Da outra face é simplesmente você não responder à altura daquilo que a pessoa lhe falou. Da face, muitas das vezes é se calar. Quando você queria soltar aquele descascamento que a gente sabe dar quando a gente tá na cara. Entende? A gente acha que dá a outra face é só virar o outro lado pra pessoa bater. Não. Não é virar o outro lado pra pessoa bater. É simplesmente agir diferente do que a outra pessoa achou. Por quê? Bem, vamos lá. Alguém vem na sua casa, dá um tapa na sua cara. O que ela espera? Que você revide. Que você dê na cara dela de novo. Você pega ela pros cabelos, bota pra fora e... Não é isso? É isso que a outra pessoa espera. Ela vai pra brigar. Aí você simplesmente... Ela dá na sua cara. E você... Boa tarde, fulano. Vamos tomar um café? Senta aqui pra conversar. Vamos conversar. O que tá acontecendo? Ela não vai esperar o que você faça isso. Ela vai esperar que você... Entendeu? Porque ela foi pra sua casa pra brigar. Ela foi pra você pra brigar. Mas se você desmonta ela... Vamos tomar um café? Vamos conversar? Como é que você tá? Desmontou, quebrou, desarmou. E você deu a outra face. Porque ela foi pra brigar e você não quis brigar. Prove hoje. Hoje ainda é domingo. Prove a Deus que você o ama. Eu propus às irmãs que nós levantássemos um jejum. Mandei um vídeo aqui falando do jejum de Daniel e do jejum de Esther. Do jejum de Daniel, que eu nem falei, foi alimentos específicos que ele não comeu. O de Esther foi total. Foi total, sem água, sem comida, porque foram 3 dias e ela... Então, hoje, eu estou convidando, mas não veja eu como pessoa. Veja como o Espírito Santo está te convidando a se aproximar mais de Cristo, se aproximar mais de Deus. Como? Jejuando. Porque a palavra do Senhor vem nos dizer que nós devemos jejuar. Nós devemos jejuar. Não é para expulsar os demônios. No caso de Esther, ela teve para desarmar as armadilhas que Satanás estava tramando ali. Não é? No caso de Daniel, foi para que ele não se contaminasse com o mundo, né? O jejum não serve só para expulsar demônio. O jejum serve para nós desarmarmos as ciladas do inimigo. Para nós não nos contaminar com os pratos desse mundo. Então se sinta convidado. Para você que não fez, não votou, não se comprometeu, se sinta à vontade para colocar você no seu propósito. De que forma você vai fazer? Não posso ficar sem comer porque eu tomo medicamento. Tira um alimento. Daniel tirou carne e o vinho. Então você pode tirar um alimento específico, né? Olha, pra mim, eu vou fazer tal sacrifício, eu vou tirar tal coisa. Olha, não, vou abrir mão de uma refeição. É você e Deus, eu não tô aqui para estipular o que vocês vão fazer, como vocês vão fazer. Você e Deus, eu tô aqui para caminhar juntos, para que a gente consiga fechar os 40 dias entregando ao Senhor. Porque um sozinho é complicado. Porque nós não temos, sabe? Mas a gente estando ali, uma junto ali ajudando a outra, a gente consegue entregar os 40 dias para a honra e glória do Senhor. E outra, não quero que façam nada forçado. Eu quero que a gente caminhe juntas. Ali, de mão dadas. Passo a passo, seguindo o Senhor. Fortalecendo uma fé da outra. Porque nós sabemos que, às vezes, diante das circunstâncias do nosso dia a dia,
e da nossa vida, a gente se afasta do Senhor, que muitas das vezes a gente nem percebe que está tão longe dele assim. Ah, hoje eu não vou ler a Bíblia, não. Ah, hoje eu não vou pro culto, não. Ah, hoje não vou orar, não. Quando a gente vai ver, a gente está afastado do Senhor e nem percebe. Então, para que a gente possamos caminhar juntas, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor continue nos dando a graça da presença dele, porque sem ele nós não somos nada. E se nós estamos aqui é por causa do amor dele, né? O amor e a obediência de Cristo. Por isso nós estamos aqui, temos livre acesso a ele, né? Então, vamos fazer a nossa parte em obediência ao Senhor. Assim como Cristo obedeceu por amor, nós obedecemos a Deus por amor. Então, vamos aqui de mão dadas juntos, abrir um jejum, fazer um altar para Deus, né? O altar para Deus em oração, em jejum, que as irmãs possam estar sendo fortalecidas. Eu peço a vocês que, por favor, abram um grupo sempre que possível, principalmente pelo menos uma vez no dia, para que vejam as conversas, as notificações, para que fiquem atentas, que postem. Podem postar versículos bíblicos, louvores, podem ficarem à vontade para mandar áudio falando da palavra. Se quiser alguém pregar um testemunho, fica à vontade, irmãs. Nós estamos aqui para nos unir. E assim, vou avisar. Quem tiver um contato de uma pessoa que vai acrescentar neste grupo, que quer pregar a palavra, que quer para acrescentar. Não quero briga, não quero confusão, não quero disse-me-disse. É Cristo. Esse grupo para falar sobre Deus, para falar da palavra, para falar do louvor, para falar da adoração, certo? É para acrescentar. Tudo que for de briga, de confusão, disse-me, eu não quero. Não é essa a ideia do grupo. O grupo é para louvor e adoração ao nome do Senhor. Palavra, tudo que vem do Senhor, tudo que é da parte do Senhor, será bem-vindo. Qualquer coisa, vocês mandam um contato aqui para mim, a gente acrescenta no grupo e podem ficar à vontade. Áudios, vídeos, tudo que for do Senhor será sempre bem-vindo. E não tenham vergonha de postar. Um áudio, que seja, não tenham vergonha. Se lembrem da palavra. Deus disse que se a gente se envergonhar dele, ele vai se envergonhar da gente. Nós somos um pequeno grupo fazendo algo para o Senhor. Vocês não estão fazendo para mim, vocês não estão fazendo por mim, vocês estão fazendo para Deus e para Deus. Lembre-se que tudo que nós fazemos que ajuda alguém a se levantar na presença do Senhor, nós não estamos fazendo para nós, para nossa glória, para nossa honra, não, mas para a glória de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Não é por vitória, não, é para Deus. Não está fazendo para mim, você não está fazendo nada para mim. Você está fazendo para Deus, para glorificar o nome de Deus, para agradar a ele, para obedecer a ele. E quem quiser compartilhar aqui, você já sabe, certo? Qualquer coisa é só chamar, mandar o número que a gente coloca, certo? Ok? Um cheiro. E a gente vai preparar a palavra de amanhã, né?